nos ajudando nas nossas lutas, problemas e pecados. Abençoa, Deus, as nossas crianças, dando a elas, assim como a nós, a Tua graça. Agradecemos os dízimos, as ofertas. Pedimos agora, pela mensagem que vamos ouvir, que o Senhor nos direcione e nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias lá em 1 Samuel 25. Primeiro livro de Samuel, capítulo 25. Ano passado nós pregamos 68 vezes em 1 Samuel, do primeiro ao 24º capítulo. E tiramos muitas lições, muitos ensinamentos valiosos para as nossas vidas. E esse ano a gente vai continuar a exposição desse livro. E mais lá para frente nós vamos mesclar as nossas exposições aqui em 1 Samuel com exposições bíblicas sobre o tema do casamento. O que significa casamento? E isso vai ser muito importante desde aquelas pessoas que são noivas até aqueles que estão fazendo bodas de ouro. A gente vai ver o que a Bíblia tem a dizer para todos nós. A gente não vai ler o capítulo todo, porque você pode perceber aí que ele é imenso, gigantesco. Então é um dos maiores capítulos do livro de 1 Samuel. Queria encorajá-lo a ler esse capítulo em casa, porque nós vamos pregar nele hoje e nos próximos 2 domingos. Então seria bom você chegar aqui com a história, bem assimilada, bem ruminada na sua mente. Mas eu vou fazer um resumo aqui hoje do que foi a história de Davi, Nabal e Abigail. A história dessas 3 pessoas, narrada aqui em 1 Samuel 25, nos conta como que seres humanos que são bestiais, eles podem ser contidos por seres humanos que são divinais. A história dessas 3 pessoas nos mostra como que existem pessoas que ao longo da sua vida se estragam e conseguem estragar a muitos outros que estão ao seu redor. A história desses 3 personagens nos mostra que existem pessoas que já enxergaram o mal que podem ser para si mesmas, que podem ser para outras pessoas, e que por isso mesmo elas entendem que não existe outra possibilidade, outro caminho a não ser se render ao Senhor. É mais ou menos isso que conta, é mais ou menos esse o resumo aqui de 1 Samuel capítulo 25. Se você se lembra, Davi, ele vem na narrativa bíblica, Davi ele vem fugindo de Saul. Saul está há anos tentando, por causa de inveja, por causa de ciúme, por medo de perder o trono, ele tenta destruir a vida de Davi. E Davi então vem há muito tempo fugindo de Saul. E Davi, ele se abriga, ele se esconde em cavernas, nas mais diversas cavernas.
E com Davi existe um grupo de homens que foram, além de expulsos de Israel, eles reconhecem que Davi deve ser o próximo rei. Então esses homens se juntam a Davi e formam ali uma espécie de exército liderado por Davi, aproximadamente 600 homens. E durante esse período em que Davi está fugindo de Saul, morando em cavernas, no meio do deserto, Davi tem contato com os rebanhos de um homem chamado Nabal. Nabal, ele é apresentado aqui, você pode dar uma olhada aí no verso 3, como um homem rude e mau. Ele é alguém rude e mau. Lá no verso 17 é dito que ele é tão mau, que ninguém consegue conversar com ele. Depois aí no verso 25, a sua esposa Abigail diz que a insensatez o acompanha, é companheira dele. Em outras palavras, Abigail está dizendo que Nabal era um grande idiota, um imbecil, é o que é o Nabal. E essas expressões usadas aqui no texto, na verdade, são eufemismos. Por quê? Porque quando a gente não consegue sequer conversar com uma pessoa, é porque essa pessoa, ela é prepotente, orgulhosa, é aquela que pensa saber de todas as coisas, saber de tudo. Então Nabal é esse sujeito que sequer alguém consegue conversar com ele. É um camarada que não pode ser aconselhado, confrontado, criticado. Esse é o Nabal. E a outra personagem, Abigail, a esposa de Nabal, ela é apresentada como uma mulher inteligente e bela. Olha o que diz aí o verso 3. Diz que ela é sensata e formosa. Então nós temos esses três personagens aqui no capítulo 25. Davi, Nabal e Abigail. Nabal era um homem muito rico. E ele tinha muitos rebanhos, que segundo o texto, eram tosquiados, lá num lugar conhecido chamado de Monte Carmelo. E os rebanhos eram levados ali para serem tosquiados, e na ida e na vinda, e durante o período ali, os rebanhos, eles poderiam sofrer ataques de um grupo chamado de tuaregues. Tuaregues eram piratas do deserto. Não existem piratas, até hoje existem alguns piratas que assaltam alguns navios, mas durante ali o século 16, 17, existiram muitos piratas, a era dos piratas. E assim como existiam piratas no mar, existiam piratas no deserto, chamados tuaregues. E esses camaradas, eles viviam roubando os rebanhos, roubando os animais que ficavam ali pelo deserto. E o exército de Davi, aqueles 600 homens que se juntaram a ele, uma força clandestina, uma força paralela, num determinado momento resolveu tomar conta dos rebanhos de Nabal, impedir que os tuaregues roubassem aquelas ovelhas, roubassem aquele rebanho, de forma que o exército de Davi funcionava como um muro ao redor desse rebanho. É o que ele diz aí no verso 16, olha aí, ó, de muro em redor nos serviram. É exatamente essa imagem que Davi usa para falar do que ele fez com os rebanhos de Nabal. E num determinado momento, Davi envia mensageiros a Nabal e diz assim: olha,
nós temos guardado o seu rebanho, nós somos nômades, nós não temos onde reclinar a cabeça, nós não temos onde morar, e você poderia nos ajudar com comida, com algumas outras coisas mais. Nabal vira para ele e diz mais ou menos assim: eu não te pedi para tomar conta dos meus rebanhos, você quis tomar conta dos meus rebanhos por desejo seu, então eu não quero saber de você, não quero saber dos seus homens, cai fora da minha terra e eu não vou te dar absolutamente nada. Depois você pode ver isso aí no texto, é mais ou menos isso que Nabal diz. E quando os mensageiros trazem e repassam a notícia a Davi, Davi fica extremamente furioso. E Davi diz assim: olha, que Deus me castigue, se amanhã, nesse horário, a essa hora, daqui a 24 horas, eu não tiver destruído Nabal e tudo que existe na sua casa ao redor dele. Eu vou agora para lá e vou destruir tudo que existe desse homem. Ao que parece, os empregados de Nabal ficam sabendo da história e, de forma prudente, correm e falam, não com Nabal, falam com a esposa, com Abigail. Chegam até ela e dizem assim: Abigail, a casa caiu. Olha, o teu marido humilhou, desprezou e foi extremamente injusto para com Davi, porque ele protegia, ele guardava os seus rebanhos, ele nos auxiliava. E Nabal cometeu mais uma das suas atitudes insensatas, mais uma daquelas que ele costuma cometer. E agora a situação está tão delicada que o Davi está vindo na nossa direção, furioso, com um exército de centenas de homens, e ele vai destruir tudo, ele vai acabar com tudo. Quando Abigail ouve a história, ela se apressa, ela corre, ela mata alguns novilhos, manda apanhar ali algumas garrafas de vinho na adega, vai ao encontro de Davi, recheada de presentes. E ao se encontrar com Davi, olha o que diz aí o verso 23: vendo, pois, Abigail a Davi, apresentou-se, desceu do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se em terra. Ela cai aos pés de Davi, ela se humilha, e ela vira para Davi e diz assim: olha, a culpa foi toda minha, não leve em consideração as palavras do meu marido, eu estou aqui com presentes, aceite os meus presentes, e pelo amor de Deus, não destrua a minha casa. E aí Davi começa a dialogar com ela, e o texto diz que Davi fica encantado com Abigail. E no final ele vira para ela e diz assim: pode voltar para sua casa em paz, porque eu não vou fazer absolutamente nada com seu marido. Abigail consegue acalmar a situação, aplacar aquele contexto terrível, retorna para casa, e quando ela chega na sua casa, encontra Nabal bêbado. Ele estava lá, viradão, bêbado. Ela, muito sensata, não conversa com bêbado, espera aquela situação ali se acalmar, e no outro dia, na manhã seguinte, ela vai até ele e diz assim: olha só, ontem, mais uma vez, eu livrei a sua cara, porque o Davi estava vindo para cá com cerca de 500 homens para destruir tudo, e eu fui lá, celebrei a paz com ele, porque senão ele ia acabar com a nossa raça. Sabe o que aconteceu? Quando Abigail conversa com Nabal, ele infarta e dias depois morre. Abigail deve ter ficado muito triste, né?
Muito triste do Nabal ter morrido. Aliás, o próprio nome Nabal significa tolo. O nome Nabal significa tolo. E aí diz o texto que quando Davi soube que o Nabal morreu, sabe o que ele fez? Mandou flores, mandou cartão, convidou para jantar e casou com Abigail. Davi se casa com essa mulher. Essa é basicamente a história de 1 Samuel 25. Você vai ler o texto e você vai ver que esse é o enredo descrito e narrado aí nesse capítulo. Quais são as lições que a gente pode retirar dessa história? Muitas lições. Tanto que nós vamos falar hoje e nos próximos 2 domingos sobre essa história. Logo de cara a gente percebe, quem lê o texto de forma atenta, percebe que todos nós precisamos de uma pessoa semelhante a Abigail perto de nós. Todo mundo precisa. Pessoas que, com a sua sabedoria, com a sua lucidez, com a sua inteligência, são instrumentos do cuidado e de livramentos de Deus sobre nós. E Abigail foi instrumento de Deus, com a sua sabedoria, com a sua elegância, com a sua lucidez. Abigail foi instrumento de Deus para salvar o marido, conquanto ele tenha morrido, mas a culpa não foi dela. Foi instrumento de Deus para salvar o marido e para salvar Davi. Então, nós precisamos de pessoas perto de nós, e aí o texto nos dá algumas dicas, algumas orientações, de acordo com aquilo que Abigail fez. Nós precisamos de pessoas próximas a nós, que se coloquem entre nós e o mal que nós pretendemos fazer. Olha o que diz aí o verso 26. Abigail vira para Davi e diz: meu senhor, tão certo como vive o Senhor e a tua alma, foste pelo Senhor impedido de derramar sangue e de vingar-te por tuas próprias mãos. Como Nabal, sejam os teus inimigos e os que procuram fazer mal ao meu Senhor. A argumentação de Abigail com Davi é mais ou menos a seguinte. Se você ler o texto, você vai perceber que ela diz mais ou menos assim para ele: olha, Deus me enviou para impedir você de sujar as suas mãos de sangue. Você não deve fazer isso. As suas mãos devem ser sujas de sangue em outros contextos, nesse aqui não. Porque Davi, quando ele recebe a notícia de que, daquelas palavras de Nabal, quando Davi se sente afrontado, humilhado, depois de tudo que ele fez, o Nabal dizia aquilo. Quando Davi ouve aquilo, Davi parece que o coração dele se infla de ódio, de ira, de maldade, e ele vai na direção do Nabal e ele diz: dentro de 24 horas eu destruo tudo. E aí, no meio do caminho, entre Davi e a destruição que ele pretende fazer, aparece Abigail. Entre o Davi e o mal que ele está prestes a fazer, aparece essa mulher. E ela diz assim para ele: olha, foi Deus que me enviou. E depois o Davi reconhece: foi Deus que me enviou para te impedir de fazer a besteira que você está para fazer. Olha o que diz aí o verso 28. Para que em toda a tua vida nenhuma culpa se ache diante de ti. Para que você não carregue a culpa de fazer o que você está pretendendo fazer. No verso 31 ela diz: para que o peso
a culpa de você ter derramado sangue desnecessariamente não fique sobre os seus ombros. Então Abigail, ela se coloca diante de Davi e diante do mal que ele pretende fazer. E nós precisamos de pessoas assim, próximas da gente, próximas de nós. Pessoas que vão se colocar diante de nós e estabelecer limites para as nossas maldades, para as nossas impiedades. Pessoas que se levantem diante de nós como um espelho e virem para mim, para você, para a gente, e diga assim: olha para você nesse momento. Nesse momento você está cheio de cobiça, você está cheio de inveja, você está cheio de ira. Olha para você. Você nesse momento, com essa atitude, com essa postura, você está sendo egoísta, intransigente. O seu julgamento nesse momento não está sendo lúcido. Analisa bem o que você está pretendendo fazer. Nós precisamos de pessoas que cheguem próximas a nós e digam assim para a gente: eu te conheço, eu sei quem você é, e eu sei que o que você está planejando fazer não é bom. Isso vai te destruir. Nós precisamos, gente, de pessoas que virem para nós e digam: olha, nesse momento você foi picado pela serpente. Nós precisamos de pessoas que se coloquem entre nós e o mal que pretendemos fazer e virem-se para nós e dizem: olha, esse caminho que você está trilhando é de destruição. Se você continuar percorrendo, você vai se dar mal. Então, assim como Abigail para com Davi, nós precisamos de uma pessoa. Se a gente não tem, a gente precisa pedir a Deus. Alguém que vire para nós, estenda a mão no nosso peito e diga assim: ó, para, não faz isso, não cometa essa loucura, é uma insanidade muito grande que você está para fazer. Abigail fez isso com Davi, e Davi ficou encantado com ela. Davi percebeu, e Davi ficou tão grato, tão encantado, embevecido, que ele chega a se casar com ela. O verso 3 diz que além de bela, ela era inteligente. Então nós precisamos de pessoas assim nas nossas vidas. Busque os seus. Busque os seus. Segundo, nós precisamos de pessoas perto de nós. Ao olhar para o que Abigail fez com Davi, nós percebemos que nós precisamos de pessoas próximas a nós, que além de nos impedir de fazer o mal que pretendemos, nos lembre quem nós somos. Foi isso que Abigail fez com Davi também. Quando Davi está ali na sua ira, na sua cólera, indo na direção do Nabal para destruí-lo, no discurso de Abigail para com Davi, ela vira para ele e diz assim: olha só, você é o rei, você é o rei, não faça isso. Conquanto Saul esteja no trono, todo mundo sabe que o futuro rei de Israel é você. E como rei de Israel e como instrumento de Deus para guiar Israel, as lutas que você deve travar não podem ser suas.
devem ser lutas de Deus. Olha o que ela diz aí no verso 28, ela vira para ele e diz assim: pelejas as batalhas do Senhor. As suas lutas são batalhas do Senhor. E essa luta que você está indo travar com o meu marido, não é de Deus, é sua. A guerra que você está indo lá cometer contra o meu marido e os seus homens, é uma guerra do seu coração ferido, amargurado e orgulhoso pelo que você ouviu do meu marido. Então se lembre, você não é um homem que vive para si mesmo. Você já foi ungido, você é um homem que vive para Deus, escolhido por Deus. Será que você se esqueceu disso? Olha como essa mulher é inteligente. Olha como ela é perspicaz. Conta-se que na guerra de secessão dos Estados Unidos, um dos comandantes entra rapidamente no escritório de Lincoln e começa a conversar com ele. E o presidente pergunta: como está o fronte? Como está a batalha? E o homem disse: olha, presidente, a situação está muito complicada, muito difícil, e eu espero que Deus esteja do nosso lado. E diz a história que Lincoln virou para ele e diz: não, nada disso, eu espero que nós estejamos do lado de Deus. O olhar é completamente diferente. E é exatamente isso que Abigail disse para Davi: essa luta que você está travando não é sua. A luta que você vem travando é de Deus. E no meio dessa batalha você está sendo egoísta, está querendo travar uma batalha para você. Ela diz aí no verso 29, você é daqueles que é protegido pelo Senhor. Ou seja, ela está dizendo: Davi, você é o rei, você não é o Nabal, você não é insensato como o meu marido, eu sei quem você é. Nós precisamos de pessoas que nos lembre quem nós somos. Pessoas que tenham a coragem, porque para fazer isso tem que ter coragem, ousadia. Porque no mundo individualista no qual nós vivemos, cada vez mais as pessoas falam assim: que se dane, ele para lá, eu para cá, quero nem saber. É complicado e precisa de coragem você chegar e dizer assim para uma pessoa: você está errada, você precisa melhorar, você precisa sair disso, você precisa parar de agir assim. Eu te conheço e você não é assim. Essa não é a sua índole, isso não faz parte do seu caráter. Você está assim, mas você não é assim. Esse sentimento que está aí no seu coração, isso não vem de Deus. Não combina, não fecha com alguém que foi transformado por Deus. Isso que está aí, na sua vida, isso não é fruto do Espírito. Não é. Nós precisamos de pessoas que tenham coragem de dizer essas verdades para nós, e nós precisamos chegar para essas pessoas e dizer assim: por favor, quando eu precisar, você me lembre quem eu sou, você fale para mim as verdades que eu preciso ouvir. Sabe por quê, gente? Ao longo da nossa vida, ao longo dos anos, ao longo da nossa caminhada, em vários momentos, nós sofremos, preste atenção nisso, nós sofremos crises de identidade.
sofremos, porque os problemas, as decepções, as amarguras, as incontáveis e enormes dificuldades, as facilidades, as pessoas, as circunstâncias, a riqueza, a escassez, todas essas coisas ao longo de anos vão mexendo no nosso caráter, mexendo na nossa personalidade, e às vezes a gente vai se perdendo, às vezes a gente vai se esquecendo de quem nós somos, às vezes nós começamos a flertar, a andar, a caminhar, a sofrer, e a gente vai se esquecendo. Qual é a nossa identidade? Como pais, como maridos, como cristãos, como amigos, como filhos de Deus, como agentes de Deus aqui na terra, a gente se esquece quem nós somos, por causa de todas essas situações. E aí, nesses momentos, nós precisamos de pessoas que cheguem perto de nós e nos lembrem quem nós somos. Quem nós somos diante de Deus, quem nós somos diante dos nossos familiares, diante dos nossos amigos, quem nós somos diante de nós mesmos, a nossa índole, o nosso caráter, a nossa personalidade. Nós precisamos de pessoas que, assim como Abigail, virem para Davi e digam assim: ó, você não é Nabal, você é o rei. E o que você vai fazer não é a atitude de um rei, é a atitude de um tolo, igual do meu marido. Essa história nos mostra que nós precisamos de pessoas próximas a nós, que se coloquem entre nós e o mal que pretendemos fazer. Precisamos de pessoas próximas a nós, que nos lembrem da nossa identidade. E por fim, nos lembrem o que Deus deseja fazer por nós, conosco e através de nós. É a terceira mensagem que Abigail diz a Davi. Olha o que ela diz, verso 28, Davi, Deus certamente fará um reino duradouro de você. Ela está dizendo: Davi, o Senhor vai te dar uma dinastia forte, uma casa firme. Verso 30 ela diz: quando Deus tiver feito a você todo o bem que Ele prometeu. Ela está lembrando: olha, ainda existem promessas de Deus na sua vida que Ele não cumpriu. Existem coisas que Deus pretende fazer por você, com você, através de você, que Ele ainda não fez. E nós precisamos de pessoas próximas a nós, que, conhecendo os nossos sonhos, conhecendo os nossos desejos, elas estejam prontas a nos lembrar daquilo que Deus pode e provavelmente fará em nós, e essas lembranças hão de contrastar ou hão de influenciar aquilo que nós estamos pensando em fazer de mal naquele momento, porque nós vamos pensar assim: realmente Deus pode fazer isso por mim, mas se eu agir dessa forma, eu inviabilizo aquilo que Ele tem para fazer para mim. Realmente Deus pode me levar por esse caminho, mas se eu trilhar por esses caminhos aqui, eu jamais chegarei lá. Nós precisamos de pessoas que despertem em nós essa lembrança, ou essas promessas de Deus, que nos trazem esperança, alento, consolo, ânimo. Um homem disposto e irado a destruir o outro,
E ele tem em suas mãos uma máquina de guerra. 2 Samuel vai mostrar como que esses homens que estavam com Davi eram o bope da época. Eram homens fortes, valentes, grandes guerreiros. Lá em 2 Samuel 23 conta a história de alguns dos valentes de Davi. E tinha um lá que matava centenas, sozinho. Davi está indo na direção de Nabal, com esse exército, e ele vai destruir tudo, ferido, no seu orgulho, na sua honra. E aquilo que ele está prestes a fazer poderia comprometer o seu reino. No meio do caminho, ele se depara com uma mulher linda, sensata, inteligente, que o impede de fazer o mal que ele pretendia, que o lembra quem ele é e que o lembra das promessas de Deus para a sua vida. Isso acalma o seu coração. Ele retorna e ele diz: volte em paz para sua casa, eu não farei mais nada com seu marido. Irmãos, as nossas amizades, pode ter certeza disso, as pessoas com quem convivemos definem muito o nosso caráter e o nosso destino. Definem o nosso caráter e o nosso destino. Nós precisamos nos cercar de pessoas piedosas. Primeira coisa, gente piedosa, gente que ama a Deus, gente que ama mais a Jesus Cristo do que ao seu time de futebol, do que aos seus hobbies. Nós precisamos de pessoas próximas a nós, que façam o que Abigail fez com Davi. Ai de nós, se as pessoas próximas a nós não forem piedosas, forem mundanas, ímpias, elas começarão a lançar sobre as nossas mentes, e dali se transformará em hábito, em prática, ideias contrárias, equivocadas, malignas, que podem nos afastar do Senhor, nos afastar da comunhão dos santos, nos afastar das Escrituras, nos afastar de princípios e valores que honram o nosso Deus, que trazem saúde para a nossa alma. Que Deus nos ajude a procurarmos pessoas assim. Que Deus nos mande para o nosso círculo e ciclo de amizade pessoas assim. E às vezes a gente olha para um filho, para uma filha, para o cônjuge, para um amigo, e percebe que as amizades deles não são amizades sadias. E como a gente sofre. Nós precisamos orar e pedir a Deus que mande pessoas sensatas, piedosas e sábias para próximo daquelas pessoas que amamos. Pode ter certeza, isso define vidas, destinos. Nós que temos filhos pequenos, precisamos orar para que Deus mande pessoas piedosas como amigos e amigas dos nossos filhos. Daí a importância
Daí a importância de criarmos os nossos filhos na igreja. É garantia de que eles nunca sairão da igreja? Não. Mas pelo menos nós estamos formando-os num ciclo de amizade de pessoas cujos pais, cremos nós, são piedosos. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça diante de tudo isso que nós ouvimos. Vamos orar. Ó Deus, como nós precisamos da Tua ajuda ao enviar pessoas como Abigail para próximas de nós, para viverem próximas a nós. Ó Deus, que o Senhor possa nos dar sabedoria aos nossos filhos, dar sabedoria àqueles que amamos, na escolha das suas amizades, no convívio com as pessoas que têm uma capacidade enorme de nos influenciar. Ó Deus, faz isso entre nós. E lembramos, ó Deus, e colocamos diante do Senhor aquelas pessoas, membros desta igreja, irmãos nossos, que têm sido influenciados por amizades mundanas, por ideologias diabólicas. Ó Deus, resgata os teus filhos, traga-os novamente para o nosso meio, usa-nos como instrumentos do Senhor, para impedi-los de fazer o mal que eles pretendem fazer, para lembrá-los da identidade que eles possuem e para mostrar a eles as promessas do Senhor para a vida de cada um deles. Nós assim oramos e nós assim te pedimos, porque só o Senhor é capaz de fazer isso. Tem misericórdia, tem piedade. Ó Deus, tem piedade de nós. Em nome de Jesus. Amém.